Olá, sejam muito bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele apresenta periodicamente tópicos ou temas tecnológicos voltados para a engenharia de um modo geral. E hoje nós vamos falar por que é tão complicado, por que é tão difícil armazenar energia, né? Vamos usar essa frase aí que energia não se guarda fácil, tá? E vamos fazer uma introdução, a conversão de energia, falar da conversão de energia, densidade energética de algumas fontes, estabilidade e segurança, tempo versus perdas e uma breve conclusão, ok? Pois bem, armazenar energia, gente, parece simples, né? Como você guardar aqui, armazena energia numa bateria e usa depois. Mas na prática, nos grandes sistemas de armazenamento, isso se torna um dos maiores desafios da engenharia e da ciência. É muito complicado. Por quê? Porque não é uma coisa física. A energia não é uma coisa física que você coloca numa caixa, guarda lá e daqui a uns dias, daqui a um mês eu vou usar. Não. É uma propriedade de sistemas que precisa ser mantida em uma forma estável e reutilizável. Você não consegue. Então, metaforicamente falando aqui, brincando, armazenar energia é como você tentar guardar água num balde com furos, né? Você não vai conseguir, sempre vai haver perdas e limitações, e sempre vai haver vazamentos e limitações. Mesmo assim, é você guardar energia, se torna uma coisa complicada. Vamos falar de conversão de energia, faz uma breve introdução sobre conversão de energia, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui no canal, que não é inscrito, que se inscreva no canal, nos ajude, porque a sua inscrição e a sua participação faz com que a gente continue existindo aqui no canal, tá? É muito simples isso. Você só dá o seu like se gostar ou se não gostar, diz que não gostou e nós entendemos isso, é perfeitamente entendido. E veja também nossos outros vídeos, tem aqui o link na descrição do vídeo para você, se quiser e achar interessante, assistir, tá? Vamos lá então. A energia elétrica ela não pode ser estocada diretamente em grandes quantidades, né? Ela precisa ser convertida de outra forma. Você não pega a energia elétrica lá da sua instalação e guarda lá num canto. Não, não existe isso, né? Você tem que converter. Por exemplo, a energia elétrica ela pode ser convertida, ser convertida em energia química. Em baterias eletroquímicas, seja ela de íons de lítio, de sódio e enxofre. Você pega aqui, por exemplo, aqui um exemplo bem prático. Se você põe na tomada, você vai pegar a sua energia elétrica e transformar em energia química e armazenar aqui na sua bateria, né? É uma forma de você converter a energia. Outra forma de se converter a energia é através de energia elétrica e energia mecânica. Tanto energia potencial como energia cinética, tá? A potencial, você guarda, você consegue ela nas hidrelétricas de armazeno bombeado. O que é isso? Você tem um reservatório inferior, bombeia uma água para o reservatório superior, guarda lá por um tempo. Quando você precisa, você abre as comportas, essa água desce e gera energia passando pelas turbinas. E a energia cinética, ela geralmente é através de volantes de inércia, né? Inclusive, no vídeo anterior, a gente já falou sobre volante de inércia, tá certo? Então, essa é a segunda forma de converter energia. Uma terceira é você pegar sua energia elétrica e converter em calor sensível ou calor latente. Usando o quê? Usando componentes como, por exemplo, sais fundidos, betão térmico, que o que é betão térmico? São os concretos especiais, especialmente formulados para armazenar calor. Ou então materiais de mudança de fase, né? É uma coisa mais sensível essa matéria de mudança de fase, porque não é tão simples, tá? O que acontece? Você pega e usa sua energia elétrica e você pega sais na mudança de fase de sais hidratados, por exemplo, parafina, algum tipo de cera. O que acontece? Você derrete esses componentes, eles absorvem calor. Isso é muito teórico. Quando você precisa, você solidifica esses componentes e ele cede calor, tá? Mas é uma forma, digamos assim, didática que existe de você transformar também energia térmica, a energia elétrica em energia térmica. E um quarto tipo é a química secundária. Você produz hidrogênio através da eletrólise, você arranca o hidrogênio da água, né, através da eletrólise, que é o sistema Power to Gas, ou seja, energia gás. Depois que você pega esse hidrogênio, olha o trabalho, aí você pega esse hidrogênio e você armazena ele comprimido na forma de gás ou você armazena ele liquefeito para um posterior uso. Mas aí fica entendendo, que ele vai falar na frente, você gasta energia para isso e seu rendimento vai caindo, tá? Em relação à conversão de energia, é importante observar que todos os tipos de conversão implicam em perda. Não existe processo de conversão de energia que não haja perda.
Tá bem? Portanto, a gente diz o seguinte, que converter energia é como trocar moedas. Cada vez que convertemos energia, perdemos um troco no caminho. Vai na casa de câmbio, você deixa real para comprar euro, depois você pega um resto do euro, vai comprar real de volta, já perde outro tanto, uma taxa de administração. É mais ou menos essa brincadeira aí, tá? Vamos falar um pouco de densidade energética, já que a gente está falando de conversão de energia. Quanto maior você tiver sua densidade energética, melhor para você no seu projeto. Então, a densidade energética é a energia, é a quantidade de energia por unidade ou de massa ou de volume, tá? É um parâmetro crítico a densidade energética, porque através dessa densidade é que você escolhe os combustíveis, as fontes que têm mais futuro, por exemplo. A gasolina aqui, perdão, a gasolina, por exemplo, ela tem uma densidade elétrica de aproximadamente 12.000 watts-hora por quilograma. Só lembrando que o watt-hora, né, é unidade de energia, tá? O watt vezes hora, tá? Pois bem, o diesel ele tem uma densidade energética próxima da gasolina, aí em torno de 11 watt-hora por quilograma. A bateria de lítio, que é a mais usada hoje em dia, são as mais usadas nas células modernas, olha a diferença. Você armazena aí por quilo, você armazena 200 a 300 watts-hora. Ou seja, esse quilo que a gente está falando aqui é exatamente por quilo de célula. Se a célula pesa determinada quantidade de quilos, para cada quilo ela gera isso daqui. Para cada quilo de gasolina ou de diesel também ele gera essa quantidade. Então, só para você ter ideia, isso aqui é em torno de 40 vezes menor que isso aqui. Ou seja, a densidade do combustível fóssil, gasolina e diesel, são muito mais altas as densidades do que as baterias mais modernas, por exemplo. Outra densidade que a gente tem que chamar atenção é do hidrogênio comprimido, como nós falamos no slide anterior. Se você comprimir ele a 700 bar em sistema real de tanque, você já vai ter uma condição melhor, de 1.700 a 2.000 watt-horas por quilograma, tá? Então, só para a gente contextualizar essas densidades. Então, essa diferença monstruosa, né, entre, por exemplo, bateria e combustível fóssil, né, ainda são. Essa diferença mostra que os combustíveis fósseis ainda são preteridos por isso. Eles se preferem. Você abre mão, mas você quer o combustível fóssil por causa dessa densidade energética, tá? Então ele ainda são muito mais práticos para transporte, longa distância ou aviação, tá? Então, por exemplo, se você tem aqui uma imensa bateria dessa, a baixa densidade energética dessa bateria, existem pacotes pesados e grandes, os carros elétricos, por exemplo, é um exemplo, né? Para armazenar a mesma quantidade de combustíveis fósseis por unidade de massa, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pegar aqui, por exemplo, 1 litro de gasolina, que tem aí 0,7 a 0,76 quilogramas, claro, falando contextualmente, 1 litro de gasolina provavelmente tem talvez mais energia, a gente não fez as contas, do que uma bateria desse tamanho aqui, que é de 3.840 watts-hora, essa bateria, tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que essa pequena lata de gasolina aqui, ela tem muito mais densidade energética do que a grande bateria. Então, para a mesma quantidade de peso ou de volume, ela tem muito mais, 40 vezes mais energia do que a bateria, tá? Isso é um número importante, isso aí, ok? Estabilidade e segurança nos nossos armazenamentos de energia, você tem que garantir que seu sistema tem estabilidade e segurança. Então, armazenar grandes quantidades de energia envolve riscos que aumentam com a densidade do sistema. Por exemplo, as baterias de íon de lítio, nelas há um risco de fuga térmica. Isso são chamados de thermal runaway, ou seja, com incêndios praticamente incontroláveis. Você não tem controle. Chegou a esse ponto aí, acabou, tá? Os sistemas de hidrogênios, eles têm inflamabilidade extrema, eles são altamente inflamáveis, os hidrogênios, com risco de vazamento e fragilização de materiais por permeação. Quando nós falamos fragilização por permeação, além do risco de vazamento, que ele tem aqui, é perigoso, ele tem uma fragilização por hidrogênio de materiais. Lá em Ciência dos Materiais, a gente viu que o hidrogênio, ele tem ele leva o metal a uma fragilização pelo hidrogênio, porque o átomo de hidrogênio, lá na tabela periódica dos elementos, é o menor átomo que existe. Então, o átomo de hidrogênio é o menor átomo que existe de todos os elementos. Então, ele permeia, facilmente ele permeia e ele fragiliza os metais, sejam eles principalmente os aços, tá? Outra coisa que temos que ter cuidado na estabilidade e segurança,
no armazenamento mecânico. Por isso que guardar energia é tão complicado, não é uma coisa simples, tá? As barragens de usinas, por exemplo, aqui, as barragens de usina hidrelétrica, elas implicam em riscos ambientais e estruturais. Isso daqui, com alta pressão, se rompe, você vai ter problema de alagamento em comunidades, vai dar problema jurídico e tudo mais. Então, é uma dor de cabeça armazenar energia desse tipo aí. Metaforicamente, falando novamente, voltando a esse termo, o que a gente quer dizer é o seguinte: quanto mais energia acumulamos, mais difícil é segurar a bomba relógio com segurança. Então, quanto mais você tem um sistema com energia armazenada, com volume de energia, mais difícil é você segurar o sistema. E aí você entra com todos os cuidados para ter sua estabilidade e sua segurança, tá certo? Nós temos aqui também, em relação ao armazenamento de energia, uma análise sobre tempo versus perdas, ou seja, o tempo que o combustível que ele é armazenado. O armazenamento não é estático, a gente sabe, ele tem degradações, perdas inevitáveis ao longo do tempo. Por exemplo, aqui é uma simulação de uma bateria em alta descarga natural, aqui simbolizando ela perdendo energia, tá? Essas baterias, normalmente, isso aqui é em média, né? De 1 a 5%, ela se autodescarga de 1 a 5% ao mês, além da degradação química dos eletrodos, né? Desses eletrodos que tem aqui e aqui na parte superior e inferior. Ainda há também uma diminuição da capacidade após centenas ou milhares de ciclos carga-descarga, tá? Então, o tempo é muito prejudicial para o armazenamento de energia, tá? O armazenamento térmico, por exemplo, há perdas por conduções aqui, né, que é uma garrafa térmica perdendo calor, né, e há perda também por radiação, tá? Mesmo que o sistema seja bem isolado, bem garantido, você vai ter perdas. É quase que inevitável você não, é inevitável você não ter perda. O ar comprimido, por exemplo, ele dissipa. Ele tem uma dissipação gradual da pressão. Quem já trabalhou com compressores sabe disso. Então, assim, falando novamente metaforicamente, não se consegue manter a energia isolada indefinidamente. Sempre haverá perdas inevitáveis, independente da forma de energia, tá? É como você manter um balde furado com água, você vai ter vazamento de qualquer jeito. Ou seja, nenhum sistema físico é 100% isolado. Isso é o que a tecnologia sempre correu atrás e sempre tenta aperfeiçoar, tá? Escalabilidade, ou seja, capacidade de aumento. O fator crítico é essa diferença entre você armazenar entre uma bateria de um celular, tá? E dispositivo móvel, que é essa aqui, você pode ter uma bateria de celular aqui, tá? Ou dispositivo móvel em veículos e tudo mais, é muito simples. Mas outra coisa é você armazenar grande quantidade de energia em escala de rede elétrica, tá? Isso aqui é um conjunto enorme de baterias para abastecer uma cidade. Então, esse é um fator crítico, é essa diferença entre as diferenças de armazenamento. Pequenas quantidades e grandes quantidades. Por quê? Guardar energia para um celular é muito fácil, né? Você armazenar energia para o celular, sua bateriazinha lá de íons de lítio, você usa 3, 4, 5 anos, né? Isso aí é fácil. O problema é você guardar energia para um país inteiro, uma cidade, uma capital, um estado, com todo tipo de consumo que existe, tá? Existe até outra metáfora aqui, que é como querer guardar o oceano em garrafas, tá? É muito difícil abastecer uma cidade. Você tem que ter estoque de energia e estocar energia é complicado, tá? Pessoal, chegando a esse nosso bate-papo aqui, é bom concluir para a gente entender por que é tão difícil armazenar energia, né? Por que é tão complicado? Primeiro, todas as conversões, elas reduzem a eficiência do ciclo. Elétrica para mecânica, depois você pega a mecânica, transforma para química, carrega uma bateria. Todo esse caminho tem perda de eficiência, tá? Limitações de densidade energética. Nós vimos que 1 litro de gasolina, ele é muito mais do que, se você comparar por quilo, é muito diferente de uma grande bateria, tá? Então, a limitação de densidade energética. Risco de instabilidade e insegurança aumenta muito com a densidade e a escalabilidade, tá? Perdas ao longo do tempo. Reduz a viabilidade para armazenamento prolongado. Você não tem como armazenar, tá? É difícil. E a escalabilidade, né? Expõe desafios econômicos e ambientais quando você armazena grandes quantidades. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso papo aqui. Ele se torna muito corrido, mas eu espero que essas informações tenham tido alguma importância para você. Comente se você gostou, se não gostou, tá bem? Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!